Olá, aqui é Andressa Grifante, da agência RS Bloggers, e está começando mais um InfluCast, em que falamos sempre sobre a influência e o empreendedorismo no universo digital. Mas dessa vez a gente vai relacionar esse nosso tema central com o impacto que a pandemia e o isolamento social trouxeram à rotina de quem trabalha com a saúde. Para isso, a nossa convidada dessa vez é a doutora Carolina Petri. E eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital, e esse episódio fecha a nossa série criada aqui no podcast, em que a gente abordou todas as transformações, ou boa parte delas, impostas pelo Covid-19. Mas claro, a gente vai continuar abordando por aqui tudo o que for relevante e pertinente sobre essa situação, e que, por óbvio, seja de interesse do nosso público. É isso aí. Carol, muito obrigada por aceitar nosso convite, nada. Seja bem-vinda. E bom, Carol, assim, a gente nunca se preocupou tanto com a saúde, Sim. né? Nesses tempos a gente nunca valorizou tanto o profissional dessa área, da área da saúde, e a gente tá vivendo uma crise de saúde Sim. pública, né? De nível mundial, que trouxe à tona diversas reflexões sobre como a gente deve se cuidar, sobre como adotar hábitos mais saudáveis, né, para o corpo físico e para a mente, e mudanças comportamentais, né, lavar bem as mãos, usar máscara. Então, para começar, eu primeiro quero que tu te apresente brevemente, aí contando sobre a tua trajetória, a tua área de especialização, e em seguida já nos contasse o que mudou nessa tua rotina na medicina clínica. Então, como a rotina do consultório foi alterada, se foi alterada, se os pacientes começaram a te procurar com dúvidas mais frequentes relacionadas ao coronavírus. E a gente sabe que a obesidade é um dos fatores, agora a gente já sabe que esse é um dos fatores que agravam, né, os sintomas e os desdobramentos desse Covid-19. Então, de repente, tenha surgido muitas dúvidas nesse sentido, né, já que tu trabalha mais a fundo essa parte. Bom, eu sou, então, endocrinologista, tive a formação primeiro em clínica médica lá em Passo Fundo, depois endócrino eu fiz no Hospital Conceição e fiz mais um ano de endocrinopediatria, então eu atuo na área adulto e pediátrico da endocrinologia. E eu, depois de formada, eu tive uma experiência de 10 anos trabalhando em emergência também, então na parte clínica eu também tive uma boa experiência, como clínica geral, né, em emergência. Bom, sobre as mudanças, assim, as primeiras coisas que a gente começou a recomendar no consultório fosse que acompanhante só fosse a consulta junto com o paciente se realmente necessário, né? Pessoas que já dependem de mais cuidado. Num dos consultórios que eu atendo, inclusive, se pediu que levasse as canetas para assinar documentos, essas coisas, e não ter a troca de caneta, né? E aí álcool gel e máscara o tempo inteiro, né? Não só na sala de espera, como também no consultório. Então foram algumas medidas que se tomou para evitar a contaminação. Eu acho que nessa questão dos pacientes terem começado a procurar mais sobre saúde, eu não percebi ainda tanto, né? Apesar de eu estar atendendo os pacientes que abrangem esses fatores de risco, que é diabético e obesidade, bastante, eles ainda não buscaram o auxílio a mais, vamos dizer assim, maior cuidado pela pandemia, pela Covid. Isso eu não percebi tanto. Vi uma paciente que citou realmente isso, né? Que ela estava buscando ajuda porque ela tinha percebido que aquilo era uma doença, a obesidade, no caso, e que ainda tinha a questão de ser um fator de risco para a Covid, para ter um desfecho desfavorável, né, no caso da doença. Pessoalmente, eu resolvi ficar sem atender nas 5 primeiras semanas ali que teve o decreto para o distanciamento social. Eu fiquei sem atender nada de consultório, fiquei em casa mesmo. E aí, quando eu retomei, foram esses cuidados, assim, que a gente teve, né. E a gente vê ainda que os pacientes mesmo, eles estão com receio de ir até o consultório. Essa é uma das realidades, assim, o que pode evitar de dizer assim, não é uma urgência, não é uma coisa tão importante, eles estão postergando para depois, não realizar agora a consulta. Sim, e eles não veio nenhuma dúvida, assim, mais frequente, então, sobre
sobre o coronavírus especificamente? Uma coisa que eu fiquei no impasse, assim, foi em relação aos atestados médicos para afastamento, né, do serviço. Interessante. Porque eu atendo bastante pacientes que são trabalhadores de hospital, né, enfermeiras, técnico de enfermagem, às vezes até de outros setores. Então, eles são diabéticos, têm obesidade muitas vezes, e aí aconteceu do médico do trabalho não querer dar o afastamento e eles me buscarem para eu pedir, né, para eu dar o afastamento. Só que a gente entra naquela coisa assim, vai afastar por quanto tempo, né? Porque durante a pandemia a gente não sabe quanto que termina. E aí 14 dias entra no INSS e o paciente também não quer entrar, né? Então, a maioria assim que me buscou até não foi com a intenção de ser realmente afastado, porque certamente entraria no INSS. Foi porque o médico do trabalho disse, o teu médico que tem que dizer se tu pode ou não trabalhar. E aí, eu disse, bom... Sim, ficou na tua mão. Eu não sei, né? Tá no grupo de risco de desenvolver uma forma grave, mas tem que manter todos os cuidados, né? Como em qualquer lugar. Mas foi, assim, uma questão que me pegou. Tá, e agora? O que é certo? A gente não sabe, né? O que é o certo agora. Eu ainda não tinha me dado conta disso, né? Mas realmente vem uma nova demanda aí, né, pros médicos. E eu tenho uma amiga e escuto também, né, de outras pessoas terem essa dúvida, porque às vezes possui fator de risco, né? Tá dentro desse grupo de risco e aí tá, ok, não vai trabalhar. Mas tem pessoas que convivem, né, moram junto com pessoas do grupo de risco. Então essas também acabam pedindo afastamento por um tempo, né? Então, acaba atingindo bastante gente, não é nem só o grupo de risco. Carol, com o isolamento social, as conexões em todas as áreas se tornaram virtuais. Isso a gente tem visto, né, amplamente. Já que o contato físico ficou, por óbvio, impossibilidade de acontecer, ou pelo menos que houveram dificuldades para que isso acontecesse. Com os atendimentos médicos, bom, por óbvio não foi diferente. Nós entramos numa espécie de era da telemedicina, né? Com muitos profissionais da saúde adotando esse tipo de atendimento. Como foi ou como está sendo a tua experiência com a telemedicina? E será que isso aconteceria normalmente ou tu, do lado de dentro, viu que ela pode ter sido catalisada pela pandemia? Primeiro eu vou responder a segunda pergunta, que ali no final de 2018, em dezembro, o Conselho Federal de Medicina ele liberou uma resolução que liberava a telemedicina como um meio de ok, assim, ético de se atender os pacientes. Porque até então existia uma outra que dizia que a gente não poderia esclarecer nada por WhatsApp, por telefone, sem ter o contato presencial com o paciente, né? Essa resolução, ela foi muito criticada pelos próprios médicos, enfim, porque tinha uma desconfiança que teria essas corporações maiores, né, de hospitais, de plano de saúde, tivesse um lobby para o Conselho Federal de Medicina liberar, tanto que 2 semanas antes dessa resolução foi definido que as receitas médicas valeriam em todo o território nacional, que antes era estadual só. Olha só, eu não sabia desse detalhe. Eu também não sabia. Então, criticaram muito e voltaram atrás e revogaram a resolução, então não se podia mais fazer telemedicina de novo. E agora, então, com a questão da Covid, foi que o Senado aprovou o projeto de lei e aí o presidente sancionou, né, a lei permitindo durante a pandemia. Então, acho que realmente foi catalisador, né? Vamos colocar em prática e ver o que acontece. Ah, legal. E ela é específica dizendo durante a pandemia, então após ela vai ser revogada. Sim. A lei diz bem claro, que é permitido durante a pandemia. Porque, assim, muito entra de orientação, eles falam teletriagem, né? O paciente entra em contato com o médico para relatar o que ele está sentindo e o médico diz assim, olha, tu tem que ir até o ambulatório, tu tem que ir na emergência, sabe? Dá a direcionamento para o paciente. E o médico pode solicitar exames também por ali, né? Pode pedir, sim. E na prática, sobre essa questão das corporações, eu não percebi porque a gente levou
vários dias desde a liberação da lei, até conseguir a Unimed Porto Alegre mesmo, até ela conseguir organizar a plataforma, treinar os médicos, como é que ia ser o atendimento, como é que ia funcionar e tal, demorou umas 4 semanas, mais ou menos, 3, 4 semanas, né? Então, acho que a gente não estava tão pronto assim. Eu estou atendendo, estou achando uma experiência bem interessante. Eu acho que na atualidade a gente já está mais acostumado com essas relações virtuais, né? Sim. Não se tem mais tanta necessidade do contato. E eu tô deixando mais tempo na consulta virtual, assim, o intervalo das consultas é maior para poder realmente conversar e, né, esmiuçar, porque já que não tem o exame físico, eu preciso de mais, né, mais detalhes, assim. E tá funcionando, eu tô achando bom. Eu tinha uma ideia antes que eu não conseguiria atender primeiras consultas, assim, que ia ser muito complicado, mas a maioria das minhas tem sido primeiras consultas e tá sendo tranquilo, né? Não, eu fico sempre muito preocupada, assim, se eu estou dando a informação correta, se eu estou dando a conduta correta, sempre, e não está me deixando insegura esse tipo de atendimento. Está ocorrendo bem. Isso encaixa, Carol, essa tua resposta encaixa com a minha outra pergunta, que é só para complementar. Como é que os pacientes, ou enfim, as pessoas que chegam até ti, têm recebido essa relação que menos física, menos próxima, né, com o médico? Eu acho que muito bem, Léo. Eles ficam surpresos de ter essa forma sempre que eu comunico, olha, abriu esse canal de atendimento, porque tem gente que está com receio, como eu falei antes, de ir no consultório, né? Não quer sair de casa. E aí, quando eu digo que tem o online, eles ficam muito faceiros e querem consultar assim, né? Então, a maioria está gostando desse tipo de atendimento. E antes, assim, vou dizer que a gente já respondia muita coisa via e-mail e WhatsApp, né? Já se fazia isso. A pediatra do Arthur que o diga. E é muito cômodo, né, para as duas partes. Da minha parte, assim, por exemplo, eu atendo pacientes diabéticos que usam insulina. E eles têm que fazer aqueles testezinhos de ponta de dedo 3 vezes ao dia. O ideal, principalmente quando se inicia e está ajustando dose, é que se faça a cada 3, 4 dias. A minha agenda, normalmente, antes da pandemia, era muito cheia e não era viável que eu ficasse pedindo para o paciente retornar no consultório para fazer esse ajuste, né? Então, esse tipo de coisa eu já fazia antes, não é uma coisa nova. Só agora a gente tem um canal, uma plataforma que é um prontuário médico, que a gente tem segurança de informação, né? Eu sempre gosto de fazer essas coisas mais pelo WhatsApp, justamente porque ficou gravado, né? Eu nunca pago mensagem de paciente, tá sempre tudo, né, com backup, porque é um documento. Isso é importante um documento, também. Mas não tem aquela questão de confidencialidade que tem que ter da informação médica, né? E agora, nessas plataformas de telemedicina, está incluído esse quesito. Está mais organizado. E aí eu queria saber de ti, a gente já falou ali sobre a questão da lei, que a gente está trabalhando aqui com uma exceção, né? Que a telemedicina ela funciona durante a pandemia. Mas tu acredita, assim, com todo esse investimento que foi feito, né, para ter essa plataforma, com a facilidade que isso está sendo recebido pelos pacientes, pelos próprios profissionais, né, que atendem, tu acredita que isso pode seguir, isso pode mudar, essa lei pode, enfim, ser alterada para que a telemedicina consiga ser executada mesmo pós-pandemia? Ou até não só o que tu acha, mas tu gostaria que fosse assim, mesmo quando se encerrar esse isolamento, essa necessidade de isolamento social? Eu acho que foi a gota d'água, assim. Na questão da telemedicina, foi o que impulsionou que realmente fosse liberado, e eu acho que da forma como está acontecendo, vai se manter realmente, assim. Se a gente coloca exemplos, assim, quantas pessoas não vão consultar ou vão deixando para depois porque não querem sair do trabalho, né? Porque para se deslocar até o consultório vão chegar atrasado e aí tem que justificar. Sim. Ou estão começando do emprego. É muito normal isso, né? De os pacientes acabarem deixando para depois as consultas porque não querem se prejudicar no emprego.
E assim, não, eles vão estar sentadinho ali, 30 minutos eles entram. Essa da Unimed, eu entro na plataforma e eu chamo o paciente, como se eu estivesse chamando ele na sala de espera, né? E aí ele atende a videochamada e a gente fica conversando. Então, em meia hora se resolve, né? E o paciente já tem a receita, porque agora, então, a receita tem uma validação com a certificação digital. E quando é Unimed, que tem o portal de pedido de exames, também já sai com pedido de exames, já está ali autorizado e tudo, né? Então, eu acho que facilita muito a vida das pessoas. Eu vejo dois cenários legais nesse aspecto, que a gente tem, assim, ó, um é a possibilidade de tu consultar com médicos de outras localidades, porque tu não tá restrito à tua circunscrição, né? Tu não vai dirigir 6 horas pra ir consultar com alguém, né? Exato. Então, dentro do estado, pela questão da validade da receita, tu consegue consultar com alguém e isso encurta distâncias, né? Sim. E o segundo aspecto é que, gente, evolução tecnológica tá aí. Encurtar distâncias, otimizar processos, otimizar métodos e vamos atualizar essas coisas, né? Eu acho que foi uma excelente oportunidade, isso né? Aí. E eu colocaria ainda que, às vezes, as dúvidas, elas são muito simples, né? Pra quem não é da área, pra quem é leigo, às vezes é realmente numa ligação, uma dúvida que pra quem entende é algo simples, com 2 perguntas, tu já identifica se o caso é grave ou não é. Quantas pessoas não vão pra uma fila de pronto-socorro, né? Uma fila do SUS pra algo que no fim das contas, ficando em casa tomando um chá, poderia resolver, né? E eu entendo porque eu não sou da área e eu, assim, não sei nada. Então, várias coisas eu pergunto e ligo pra minha mãe, que é farmacêutica. Então, ela me dá, né, me salva muitas vezes de dorzinhas ou coisas que, enfim, que dentro de casa eu posso dar um jeito, né, sem precisar sair e ir pra fila de lugar nenhum, né, ou ir buscar um médico. Mas, claro, tem aqueles momentos que é imprescindível, né, e que aí, realmente, esse contato físico vai ser necessário, mas uma coisa não tá excluindo a outra, né, eu acho que pra esses casos levam muito pro mais 880, simples, pra tirar né? dúvida. Que a gente não tem segurança para fazer atendimento virtual, mas tu tem que ter o médico tem a noção do que pode ser grave e o que não pode, né? Tudo tem sinais de alerta que vão te levar para um quadro mais grave ou não. Então, tu tem que ter noção disso e direcionar o paciente corretamente, né? Isso que você falou dos pronto-socorro, das emergências, né? Eu tinha também selecionado como acho que é uma mudança, porque a gente viu, principalmente aqui em Porto Alegre, que teve um controle bom de um distanciamento social foi que as emergências ficaram vazias, né? Enquanto a gente não tinha paciente com uma demanda de suspeita da Covid, as outras coisas não apareceram na emergência. Teve casos em que a gente teve pacientes que eram graves e que não foram buscar por medo, e a evolução é ruim, né? Mas teve também aquelas coisas como dor de cabeça, que é só tomar um paracetamol, não precisa ir até a emergência, né? Tu vai ter, então, essas, vamos chamar bobagens, assim, que muitas vezes aparecem nas emergências, elas sumiram, né? Os pacientes não foram. Sim. E aí tu desafoga o sistema de saúde e deixa o sistema livre para atender o que importa. O que precisa, sim. Carol, vamos lá. Na tua condição de médica, o que tu prevê para os próximos meses? Bota o turbante de cartomância aí. Como é que tu acha que vai seguir o desenrolar dessa pandemia? Muitos dizem que a quarentena vai seguir por muito mais tempo. Outras vertentes já dizem que vai haver picos e ondas de disseminação do vírus e até mutações dele. Né? Ninguém consegue saber exatamente o que vai acontecer. Sim. Mas a gente gostaria de conhecer, na tua perspectiva, para os próximos meses, para a gente ir fechando já essa entrevista. E como tu, sendo da área da saúde, vê essa descrença da ciência nesse momento. Sim. Isso cansa. Cansa. Bom, se a gente vai pela ciência, o que tem de expectativa é que se mantenha os cuidados ainda por muito tempo, né? Tem gente que fala até de 1, 2 anos, porque realmente pode vir em ondas e
enquanto não tiver uma vacina, a gente não tem segurança, né? De liberar tudo. Vamos dizer assim, se a gente compara com H1N1, todo ano a gente tem que fazer a vacina, porque o vírus sofre mutações. Então, o vírus agora o coronavírus e essa SARS-CoV-2, ela tá pelo mundo e provavelmente vai sofrer mutações, então as vacinas vão ser também periódicas, como acontece no H1N1. Eu tenho essa ideia de que ainda vai durar um bom tempo, né, esses cuidados. Eu acho que máscara, álcool gel, isso daí vai se manter. Festas grandes, show, futebol. Tão cedo a aglomeração não vai ser permitida, né? Isso aí eu acho que vai demorar ainda. E eu vejo, assim, eu tenho tanto a linha dos que acreditam que é só a gripezinha, né, e vejo também os que estão mais preocupados, e se usa os resultados dos estudos conforme se quer afirmar aquilo que tu tá pensando, né? Então, nem no que está escrito num artigo científico publicado, a gente pode levar muito em consideração, porque cada um quer provar o que pensa, né? Diz assim, quem acha que não é tanta coisa, usa lá os estudos que não se dissemina por superfície, que não é tudo isso, que as crianças podem ir para o colégio, que elas não ficam graves, e vão usar esses estudos a favor do que estão pensando. Usa o que lhe convém, né? É isso aí, as pessoas vão para o que elas acreditam que é o correto, né? Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas de forma virtual, tá, gente? Conversar com uma galera e muitos falaram, não, porque quando sair a vacina isso resolve. Aí eu trouxe um contraponto que eu li que não é assim, tu não vai receber a vacina no correio e tu vai aplicar em casa, tu não vai baixar ela no teu navegador e vai atualizar as definições de segurança, né? Então, entre a vacina ser criada, descoberta, criada, produzida em larga escala e distribuída, nós temos aí uns bons meses, né? Ou anos. E tem um ponto até trazido pelo Drauzio Varela e o Átila numa conversa que eles tiveram aí no YouTube, que eu fui assistir essa semana. Quem descobrir, porque tá uma briga agora por descobertas de um remédio, uma vacina, e quem descobrir isso vai dominar o mundo, basicamente. Então a gente vai ter uma briga aí de poder, e até que ponto isso vai chegar na população, porque aí a gente já fala entra em outras áreas, né? Sim. Todo mundo, vários laboratórios estão correndo atrás disso, aquele que detiver a vacina, né, a descoberta da vacina, ele vai ter na mão um poder enorme. Quanto isso vai custar? Como é que vai ser a distribuição? Isso também vai depender muito, né, de política, né, enfim, diplomacia, de onde, quem descobrir isso tudo, dependendo de onde ela surgir, a gente vai ter respostas diferentes, né, sobre a distribuição. Eu tenho bastante restrições com aquelas teorias conspiratórias da indústria farmacêutica, mas é um receio que surge, assim, uma medicação que foi feita para tratar um câncer, não funcionou. Aí agora surge a Covid, e aí para a Covid ela é o remédio e é liberado, né, para usar como medicação para Covid. Mas não tem nenhum estudo que realmente forte para, né, assim como aconteceu com a hidroxicloroquina. Tu quer achar uma panaceia para justificar que, bom, vamos abrir tudo, porque se ficar doente, tu usa hidroxicloroquina e tá resolvido, né? Tu coloca a solução em uma droga e aí tu acaba causando todo... Eu tenho também minhas restrições quanto a isso, porque esse fato da cloroquina, hidroxicloroquina, porque é uma droga barata, né? Sim. Então, assim, as pessoas têm acesso, ela não tá proibida, as pessoas podem encontrar, E se salvasse todo mundo, não tinha mais morte nenhuma, né? Porque na prática ela pode ser utilizada, todo mundo pode, e o médico, se ele visse que está sendo eficaz ali, né, na linha de frente, ele prescrevia para todo mundo e ninguém mais morria, né? Sim. Eu não tenho agora nenhuma experiência minha como médica com a doença,
Mas eu tenho 2 amigas bem próximas que são intensivistas e que estão em 2 hospitais aqui em Porto Alegre com UTIs para Covid mesmo. E elas comentaram, assim, que é uma doença completamente diferente das outras que já se tratou, que a evolução é muito incerta, os pacientes pioram muito repentinamente, né? Aquilo que há algumas semanas já apareceu, que o paciente está com a saturação, com a quantidade de oxigênio circulando no sangue muito baixa e ele não percebe ainda todo o esforço que ele está fazendo, né? Sim. E depois os desdobramentos desse processo inflamatório que causa no organismo inteiro também, a parte de coagulação, que aumenta o risco de trombose, que tem embolia pulmonar, acidente vascular cerebral isquêmico, então são desdobramentos da doença. E a questão é que eles estão falando assim que já tem, às vezes o paciente já negativou a PCR, não tem mais o vírus circulando, mas a resposta inflamatória do organismo segue, né? Ele segue doente. Eu entendi que a hidroxicloroquina fosse um tratamento para essa resposta inflamatória, como ela é usada já na artrite reumatoide, e no lúpus, né? Mas não se mostrou eficaz nos estudos grandes já. Então, com grande população de pacientes, ela não foi efetiva, né? Então, a Associação de Medicina Intensiva aqui do Brasil até colocou como não recomendado. As pessoas elas estão muito atrás de uma salvação, né? Sim. Porque a pressão de todo esse acontecimento sem precedente, né? Isso deixa as pessoas também nessa busca desenfreada, então elas querem muito acreditar sim. que vai aparecer um remédio, ainda mais um remédio acessível, barato, que já exista por aí e que salve. Bom, mas assim, enquanto a gente tá aqui tentando, né, projetar esses novos rumos e em meio a essas incertezas todas, para fechar aqui a nossa entrevista, eu quero deixar claro que a gente segue respeitando as orientações de isolamento social ou isolamento controlado em alguns locais, né, do país. Hoje é dia 31 de maio. Estamos gravando de forma remota, totalmente virtual, e a gente recomenda aqui os nossos ouvintes que puderem, que façam o mesmo, que fiquem em casa, se puderem, claro, e usando máscara quando sair, álcool gel, todas essas recomendações que o público aí já deve estar cansado de saber, né? Carol, te agradeço muito pelas contribuições. Imagina. E queria agora que tu deixasse teus contatos, tuas redes sociais, para o pessoal poder te encontrar. Tá bem. Eu tenho uma página no Facebook, que é Doutora Carolina Petri, Endocrinologia. E tem um site que é www.carolinapetri.com.br, que também tem algumas informações sobre onde eu atendo. Perfeito, Carol. Muitíssimo obrigado, De né, nada. pela tua presença, pelo tempo despendido aqui conosco. Andressa, muito Não tem obrigado. que agradecer. E lembrar também nossos ouvintes que a gente tem o nosso financiamento coletivo lá no PicPay, pesquisando por @escuteinflucast. Entra lá, considera te tornar um dos nossos apoiadores, que isso ajuda o projeto imensamente. Muito obrigado a vocês duas mais uma vez, muito obrigado pela audiência até aqui e até a próxima. Até a próxima, Léo.